a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. A nossa temporada 2019 com a presença dela, de músicos, muita gente nos prestigiando. Que coisa boa! Um super beijo já para todo o nosso norte de Santa Catarina. Eu sei que você brinca que eu não enalteço as cidades, mas eu sou meio burrinho se eu for esquecer alguém, então é melhor não dizer ninguém. Sejam todos bem-vindos para a nossa Sala Diamond. E hoje, como você sabe, eu gosto muito de entrevistar colegas valorosos, jornalistas que realmente honram a profissão e contar um pouquinho da trajetória, um pouquinho do day by day, o que fazem aqui. Como você sabe, eu já conversei com Osni Martins, já conversei com o nosso queridíssimo decano de jornalismo, João Francisco da Silva, que agora vai passar a dirigir Câmara de Vereadores. Já conversei com Rejane Gambim, encerrei o ano conversando com Adri Buch. E hoje eu inicio a nossa terça-feira de 2019 conversando com Mariana Voi. Ela que é jornalista, premiadíssima aqui, que ela vai me contar um pouco a respeito disso. Toca com gabarito a revista Babies, assessora de imprensa e tem muita futricação pra gente saber, porque ela fica sempre nos bastidores. Hoje eu quero saber tudo e mais um pouco e conhecer como funciona e como é dirigir, gerenciar, escrever, enaltecer revista Babies, gravidez e bebês. Haja paciência para os gravidez, para os bebês. Você vai saber já já. Beijo, chuva de diamonds. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, muitas pessoas. Nossa, estou muito feliz porque o nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, pra equipe Senat, vai Leandro Camargo. São Paulo, promo, embelezando as nossas vistas, temperamento, artismo, na catarinense. Ontem a gente esteve numa recepção calorosa. Olha que coisa boa, que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a mulher joinvilense que vem, que passa com seu belo esplendor. No caso, Mariana Voi não é joinvilense, mas é catarinense. A mulher catarinense é bonita sempre, né? Não, tu que tá falando, né? E quando vira mãe fica mais bonita ainda. Que felicidade Sim. em recebê-la aqui no nosso Diamond e contar um pouquinho. Sabe o que me inspirou convidar você a vir ao nosso programa? A sua explanação da rede social. Não recordo, não foi Instagram, foi Facebook, que você fez uma cronologia desde quando você chegou em Joinville até agora. Eu digo, nossa, uma história legal da gente saber, da gente colocar, para ver que há sempre um objetivo, há sempre um sonho, e quando Sim. você corre atrás, não é só sonho, se torna realidade. Que coisa boa. Sim. Agora os nossos telespectadores têm que saber. Eu queria te agradecer, primeiramente, pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui, Leandro. Eu sei a seletividade que tu tem com teus convidados, então, para mim, estar iniciando essa temporada contigo me traz muita alegria e felicidade, assim, obrigada de coração. Imagina. Mesmo. Então, fazem mais de 15 anos que eu estou em Joinville, né? Sou de Itaiópolis, e eu vim para cá com 18 anos e cheguei aqui para fazer jornalismo, para estudar jornalismo, e acabei ficando. Acabei me apaixonando pela cidade e
A cidade me Eu abraçou. não sei se a chuva gruda na gente, a gente fica. Não sei se é o calor que... Não é? Alguma que deixa a gente amorfo e a gente vai ficando. E quando vê se passa 10 anos, 11 anos. Mas a gente ficou. Ficou, exato. Da mesma forma que você, eu também fui assim. Tipo, não tem uma explicação. Porque quando eu cheguei aqui, meus planos era me formar e ir para São Paulo. Que eu pensava, jornalismo é São Paulo. São Paulo. Eu queria ir para lá. E aí, acabei ficando, acabou conhecendo pessoas, acabei me especializando e as coisas foram acontecendo. E Joinville está comigo há mais de 15 anos. Eu já me considero joinvilense. Você disse que conheceu o joinvilense sem dinheiro, conheceu Joinville, se transformou joinvilense sem dinheiro, caminhando na chuva ou no calor de Joinville. Sim, exatamente. Na época da faculdade, né, eu vim pra cá. Você morou em República, não? Dividi apartamento com amigas. Não deixa em casa, de ser uma república. não deixa. Tinha 2, 3 amigas sempre. Me mudei muito de várias. Por isso que eu falo que eu conheço muito Joinville, porque eu me mudei de vários bairros na cidade. Isso me proporcionou ter uma visão da cidade mais ampla, né? E início, eu acredito que a maioria das pessoas que vêm de fora vem sem dinheiro, né? Também, para começar, ainda mais início de faculdade mesmo, que tu não tem possibilidades. Se tu não vem de uma família melhor financeiramente, tu tem que começar de alguma forma. Tem que ralar, tem que correr atrás. Diz, né? Trabalhar de dia, estudar de noite. E no decorrer da facul, no quesito estilo, em que ia trabalhar, despertou para qual segmento? Quando eu comecei jornalismo, a minha ideia era ser radialista. Voz tem? Todo mundo me falava, tu é locutora. Então, isso eu tinha dentro de mim que, vou fazer jornalismo para ser radialista. Mas aí, quando eu comecei a faculdade mesmo, eu falei assim, não quero ser radialista. Não é para mim, acho que vou dar uma pensada. E logo na metade do meu curso, eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa. Sim. Assessoria política. Mas eu era assessora de imprensa direta de político. Então, eu comecei a gostar. Comecei a gostar de assessoria de imprensa. Então, eu saí da faculdade já pensando, eu não quero trabalhar em jornal, não quero trabalhar em TV, não quero trabalhar em rádio, eu quero trabalhar com assessoria de imprensa. Até porque Joinville não tinha muito... Começou no cenário político. Comecei no cenário político. Eu trabalhei 5 anos na Câmara de Vereadores, na Câmara Federal de Brasília, atendendo aqui, mas era político de lá. Então, por um tempo, eu trabalhei com assessoria política. E nesse interim, como surgiu a Mariana dirigindo, escrevendo, enaltecendo o universo Baby? Antes da Babies, a Babies, ela tem por partes, ela tem ela é um pouco depois. A início eu fui trabalhar no corporativo, fui trabalhar em empresa, depois da assessoria política. Trabalhei em revistas da cidade, em todas as revistas. Também eu trabalhei na Du. Eu trabalhei na Du 5 anos também, trabalhei na Premiere, comecei em revista na Premiere. Foi depois da assessoria... Eu acho que na época que eu fiz coluna na Premiere, você não estava mais. Não, você era Du. Eu acredito que era antes de mim que tu trabalhava tu estava na Premiere. Eu fazia coluna na Premiere. E aí a gente não se cruzou. Aí eu trabalhei nas 2 revistas e aí nesse meio tempo fui convidada para trabalhar numa empresa, fui para o mundo corporativo, então trabalhar no marketing já era um outro campo, um outro cenário. Só que lá dentro eu comecei a perceber que eu não estava satisfeita com os moldes do mundo corporativo. Não especificamente do mundo corporativo, de ser registrada, sabe? Eu acreditava que eu poderia produzir muito mais fora. E aí, em 2013, eu decidi que eu ia montar a minha empresa, ia sair, ia montar a minha empresa e de produção de conteúdo ia fazer um outro trabalho, assim, né? Eu seria empreendedora. E aí eu dei um prazo de 6 meses aproximadamente, que eu falei assim, ou essa empresa gira, ou eu vou voltar a procurar emprego e vou aceitar isso, né? E girou. Mas aí você abriu o leque, né? Abri... Isso. Não ficou só no político. Não, aí na época eu já não fazia mais política. Aí eu abri um leque... Ser cansativo?
Bem cansativo, bem cansativo. Mas o que a política me trouxe... Você tem que dizer o tempo todo que a criatura é boa, né? Sim. Até pode ser, mas aos olhos da coletividade política, você sabe. E tu tem que correr atrás muito de entrevistas, que as pessoas aceitem que a história da pessoa é boa também, né? Sim. Mas o que me possibilitou a política foi networking. É um networking muito grande que eu tenho E na da nossa época política. profissão, É fundamental, né? Sim. Hoje eu diria mais, em todas as profissões é fundamental, né? Sim. O networking, não adianta. Mas na assessoria de imprensa, ele é a carta número 1 da manga, sempre. E te traz diversidade de pessoas, a política, querendo ou não. Porque tem desde aquela pessoa que mora lá no bairro até a classe política ou o alto escalão, né? Pessoas Sim. e que tem uma rotatividade ao mesmo tempo, E né? você acaba tendo essa fluência em todos os públicos, em todas as idades, em todas as necessidades. E que até hoje E a tua visão? eu consigo... Isso. E até hoje eu consigo puxar essas pessoas. Sabe? Tipo, eu preciso de alguém... Meu, tem a pessoa que eu conheço lá da época, que mora lá no bairro tal, que eu... Vamos falar com ele. Então, a política me deu um network muito grande. Me trouxe essa visão mais ampla da situação, assim, né? Sim, perfeito. E aí, depois disso, como eu te falei, em 2003 abri a minha empresa e consegui fazer as coisas fluírem. Aí eu comecei a oferecer trabalho de produção de conteúdo, porque eu vi que Joinville tinha agência de marketing, mas Sim. que produzisse conteúdo não tinha. O que a gente vê, na época que eu cheguei, mais ou menos quase como a sua, havia aquela nuance que as agências, me perdoem, as agências, não estou falando mal, mas era aquilo focado anúncio. Isso, publicidade. Peça publicitária, sabe? Nada que atendesse o profissional liberal, que atendesse a parte textual, a fotografia eu e procurei tal. um outro nicho, assim, porque as agências faziam sites, mas eles não entregavam o texto do site. Aí o cliente recebia um site lindo, maravilhoso e sem conteúdo. Então, tipo, eu vi que tinha uma lacuna grande que as pessoas precisavam de texto. E eles são textos personalizados, que tu tem que ir lá no cliente, ouvir a história dele, para escrever quem somos, para escrever a história da empresa, que está ali no site, né? Então, eu comecei a oferecer isso. Comecei a oferecer serviço de jornal interno, que também me trouxe... Aí, a questão do jornal interno me trouxe empresas grandes. Eu atendi Cizer, atendi Seguridade, atendi Infrasul. Então, me trouxe empresas grandes que... Sim, uma bagagem diferente. Que precisavam conversar com o seu público interno. Que era também diferente do que eles buscavam com a agência. Um novo aprendizado em vários setores. Porque a agência também. A agência atendia eles fora, publicando, criando anúncio e atendendo com o cliente deles, só que ela não atendia interno. Então eu comecei a fazer endomarketing para as empresas, que também entrou na minha lista de serviços que eu comecei a oferecer. E também aí fiz assessoria de imprensa, também estava incluso. E nisso, depois de 2 anos, veio a Babies. Nossa. Nessa... E de onde essa identificação? Na necessidade intrínseca feminina mesmo, que diga que não, mas o ser vem e tem esse quê de mulher, mãe, criança, mais ou menos Babies, assim. Sim, a Babies nasceu por 3 razões, assim. Uma é que eu tinha vontade de ser mãe, só que eu sou filha de... Tenho mais 2 irmãos mais velhos, então eu sou a filha caçula e nunca tive contato com crianças. Aí eu falava, como assim eu vou ter filhos sem ter conhecimento, sem ter bagagem nenhuma, sem saber como é ter um filho? E aí eu falei assim, a Babies vai me trazer esse conhecimento. Aí eu comecei a analisar na cidade e analisar gestantes também. Quando tu descobre a gravidez, tu percebe que tu começa a buscar informações. Tu entra num mundo à parte, digamos assim. Sim. Tu começa a buscar muitas informações. São 9 meses completamente fora do contexto. Exatamente. E eu também brinco que é gestante e noiva, né? Noiva também entra num outro mundo. Tu fica bitolado naquilo. E mãe é a mesma coisa. E mãe na primeira viagem, ainda mais ainda. Porque o desespero começa... Tu sabe que vai nascer, né? Um casamento é uma festa. Coisa doida. O desejo fez ela começar a fase gestacional muito antes. Muito antes. E aí eu vi que Joinville não tinha... Além disso, eu percebi que no mercado joinvilense não tinha um produto para
tem revistas de gestantes, só que são de fora, que são Sim, muito boas. todas de fora. Todas de fora. Então, e oferecendo o que tem fora. Eventos, fornecedores, tudo que tem fora, essas revistas elas atendem. Só que eu falava assim, o Joinville também tem eventos, o Joinville também tem fornecedores para esse mundo. Tem profissionais nessa área, tem serviços. E não tem nenhum veículo, nenhum material propagando essas informações de Joinville. Joinville é uma cidade grande, uma cidade que... E essas mães, essas gestantes, digamos assim, elas estão procurando essas informações. Elas estão sem saber que existem essas informações. Essas informações acabam passando despercebidas. Hoje em dia, né, você acessa os sites, compra tudo e não Sim, precisa nada. E aí surgiu a vontade e a necessidade e nasceu a Babies. O Babies agora em 2019 completa 5 anos que ela tem a circulação dela. Ela é bimestral, são 3.000 exemplares que circulam em Joinville e região. Sim. Específico nesse universo. Específico. Mães e bebês. Gestantes e crianças de até 4 anos. 4 anos. Porque até 4 anos ainda as pessoas têm muitas dúvidas, muitos questionamentos. E aí o foco é esse, é falar de educação, de saúde, decoração, comportamento. E dentro da revista você faz tudo? Faço tudo. Comercial, texto. Tem uma equipe. A gente tem a design, Mas que é a Bianca Montini. É tudo Isso, sou editora da revista, né? Tem um comercial, tem fotógrafo, é uma editoria, né? É uma revista que... A Baby, 5 anos, né? A Baby, 5 anos. E depois da Baby, aí veio o filho. Veio filho e filha. Aí veio o Benício. O Benício veio depois de 1 ano que eu tinha a revista, que eu comecei a sentir o universo, a entrar nesse universo de infantil por causa da Babies, que ela me inseriu tanto em... Sim. Me apresentou pessoas e também me apresentou fornecedores, me apresentou informação. Depois de 1 ano, eu falei com meu marido, acho que agora a gente pode ter um filho. Agora eu garanto. Agora eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Não ficou, né? Você fez ele entrar nessa vibe também ou não? Sim. O Leandro, que é o meu marido, ele é o comercial da revista, né? Aí, então, foi uma parceria. Também ele foi pai antes de ser pai também junto contigo. Sim. Olha que maravilha. E é um paizão, né? Hoje em dia também, ele me ajuda. Quantos anos o Benício? O Benício tem 2 anos e 9 meses, vai fazer 3 então agora. Tem 2 crianças para cuidar, a Babies... 3, né? 3? Não, tenho mais, né? Porque daí eu tenho os meus clientes da Harmonia Comunicação, né? Que, querendo ou não... Sim. Não, mas eu digo na revista em pouca idade, é a revista e o filhote. O filhote, né? Aí a gente vai conciliando, como é que é o teu dia a dia? Como é que é? Conta pra mim. Né? Tem que acordar 3 da manhã, 4 da manhã pra tu dar conta de tudo isso? Eu ia falar, eu sempre brinco. Esse é o lado bom de se trabalhar, de tu ter a tua liberdade, assim, né? De tu não ter que cumprir um horário dentro de uma empresa. Porque aí tu faz quando tu consegue conciliar, assim. Tem dias que eu tô trabalhando meia-noite, tem dias que eu tô trabalhando... que eu consigo trabalhar à tarde. Agora, o Benício está de férias, estamos lá dançando, assim, ó, tu pode ficar, posso ficar. Esse é um outro quesito, né? Se alguém se atinar que pode montar ações só para o período de férias para receber os filhos de vocês, para vocês é uma maravilha. Sim, porque todas as escolas param. Alguma coisa para este período, quer dizer, eu tenho a minha equipe day by day, trivial e tradicional para este período, aí eu tenho uma outra equipe que vem só para este, né? Porque deve ser horrível. Mas é que Joinville, não só Joinville, o mundo ainda, agora que ele está começando a se adaptar, vamos dizer, com criança. Sim. Quando tu engravida, tu percebe que o mundo ele não está preparado para mães, assim. E quando a criança nasce, então, que tu vai em eventos... As pessoas começam a olhar, mas está com criança aqui? É como se a criança fosse uma aberração, que não pudesse participar de certos eventos. Mesmo que seja uma exposição, seja uma palestra. Se a criança grita, as pessoas já olham assim, dá um jeito. O que essa mulher faz com essa... Sim, que restaurante. Eu estou mexendo aqui. Oi. Eu mania de me mexer, vou tirando tudo do lugar. Restaurantes. E as crianças, elas precisam estar nos ambientes de adultos para até elas aprenderem a conviver. Porque se a criança não aprender a não estar nesses espaços, ela nunca vai conseguir ser um adulto que se comporta em tais espaços. Ela tem que aprender um dia, a criança não sabe nada, é um papel em branco. Então, porque muita gente vem me perguntar assim, Mariana, mas tu leva ele para todos os lugares, como é que tu consegue? Com o meu eu não consigo, porque o meu fica mexendo, o meu fica... eu educo, né, querida? Não é eu educo, é porque
preciso levar, tipo, eu tô, é só eu e meu marido, vamos dizer assim, então, ou eu levo ele para os eventos e a partir do momento que ele começa a ficar, ele tem a fase de mãe, ele tem o momento de soninho, a partir desse momento eu já fiz meu trabalho e já fui embora com ele, tipo, eu não fico também teimando ali com ele mas eu acredito que as crianças, elas têm que... A criança se irrita, se cansa, e não adianta tu querer ficar teimando. Tirar de cena. Mas tu conseguir perceber essas questões, assim, tu analisar o teu filho, Mas assim, eu digo muito isso, mas é porque eu tenho uma relação muito próxima com o Benício. O Benício foi para a escola com 1 ano e 3, por isso que eu falo da questão da liberdade de trabalhar homework, é porque, tipo, trouxe essa facilidade para mim. Porque se eu tivesse, vamos dizer, voltar para um trabalho, com 4 meses ele já estaria na creche o dia inteiro. Então eu consegui me... Aí fica os filhos robozinhos. Eu consegui, tô conseguindo ser maleável com a educação dele, assim, tipo de eu pegar e, não, com 1 ano e 3, ele vai pra creche só à tarde, 3 vezes por semana, o resto do tempo ele fica com a gente, então... Já está numa idade que se vira sozinho, ainda ele não tá nessa fase, ainda ele precisa muito da presença, né? Mas acredito que agora vai facilitar muito, porque agora ele faz 3, já, pelo que eu tô lendo, pelo que eu tô falando, a partir E vai atrás da menina ou não? A princípio eu não quero mais, assim, eu sempre quis 2, mas agora, depois que nasceu... Até porque nesse andar todo, nessa caminhada, né? Agora você também tem uma outra vibe com uma ligação ao universo logista para atender, então... Requer tempo? Eu senti muito que foram 2 anos, desde que ele nasceu, para eu conseguir voltar ativa, assim, total, sabe? Tipo, conseguir me focar, porque é uma transformação muito grande a maternidade, assim, te traz tanto psicologicamente como físico, então exige muito da mulher, principalmente, por mais que tu tenha um marido que te ajude, qualquer coisa, mas é a mãe que é o papel principal. Porque na hora de mamar, não mamar no pai, tem que mamar na mãe, na hora de trocar fralda, muito carinho de mãe. Ficou doente, o teu colo que ele quer, mas assim, então foram 2 anos profissionalmente que eu senti que eu tive que dar uma baixada no meu ritmo. Sim. Aí depois de 2 anos eu percebi que agora eu tô voltando a produzir. Eu tô voltando a conseguir ser 100% novamente. Tá? Então eu tenho grandes planos, 2019 veio já com grandes projetos que estão batendo na minha porta, então o filho, nesse momento, não pode. Não quero. Deixa em stand-by. Já tem a Babies e o Benício. Olha aqui, vocês estão percebendo que eu não sei o que, eu tento me comportar para entrevistar a colega e ficar tudo bonitinho, e o povo tem que sempre me mostrar uma coisa fálica, e me entrega, assim, a coisa fálica. Ai, Jesus amado, mas a gente se comporta muitíssimo bem. Vence de cada um. Não sabe o que é fálico? Ai, coisa boa, então melhorou, né? E nesse tempo todo, dá tempo de ser vaidosa? Então, eu acho que esse mundo logista me despertou muito mais isso, a maternidade me despertou muito mais isso, me trouxe esse lado mais vaidoso, assim, que até então eu era muito mais... não é a palavra desleixada, mas eu era muito mais... Descontraída, sossegada. Eu não era uma coisa... nem loira. Exatamente. Agora, por isso que eu falo, ano passado para mim foi muito bom, foi um ano que me trouxe grandes descobertas, grandes transformações, tanto pessoal, assim, e como profissional também, mas e uma das questões é essa, tipo, vou mudar, vamos buscar coisas novas, vamos dar uma mudada no visual, vamos trabalhar um pouquinho mais, se cuidar um pouquinho mais, porque querendo ou não, acaba sendo uma pessoa avisada, né? Com certeza. Participando de vários eventos, tu acaba sendo uma pessoa avisada. E a maneira que tu se comporta, a maneira que tu age, a maneira que tu se veste, a maneira que tu se expressa, acaba influenciando em toda essa... Muito, né? Sim. Porque o quesito... Nós todos somos muito visuais, né? De acordo com o que você chega, é a impressão que você passa para as pessoas, né? Não deixa de ser uma marca, né? Com certeza. O teu cliente vai se vincular a você se ele acreditar no teu Qual potencial. é o maior aprendizado para Mariana, jornalista até então? Da profissão que você escolheu? Sim. Porque você sabe que a nossa profissão tem muito de glamour, tem muito, todo mundo pensa que todo mundo é milionário, né? E a gente sabe que é um trabalho como outro qualquer. A diferença que em muitos casos nós recebemos a informação primeiro, e esse é o nosso privilégio, e cada um repassa para a coletividade da maneira
que quiseram. Uns opinam junto, outros são fidedignos e só repassam outro conta um conto, aumenta 10 pontos e assim vai. Sim. O que eu percebi, porque eu sempre me questionava assim, eu faço tudo certinho e não vejo as coisas acontecerem. Eu faço o que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a ver, depois de um tempo, a olhar de uma outra forma. Eu comecei a ver que eu tô subindo degraus, que a coisa tá fluindo, que essa minha imagem de que não ia acontecer era errada, de que tá crescendo, que tá evoluindo, assim. Sim. E, a questão do prêmio que tu falou, que sim, a gente tá falando tanto. Também tem o prêmio. Sim, então, são coisas que me mostram que eu tô no caminho, que Foi o ano passado, vida, né? Foi. Mas foi mais de um, né? Foi o primeiro? Foi o primeiro. É que era o primeiro evento que eles realizaram, né? A Faculdade Luz que fez uma premiação com várias categorias e aí uma delas era empreendedorismo e aí eu acabei ganhando como empreendedora, né? Que maravilha. Foi várias categorias, eram mais de 20. A gente fica muito satisfeito, muito feliz quando vem esse reconhecimento não pago. Sim, era uma votação também, e foi uma surpresa, porque não foi eu que me inscrevi. Foi alguém que botou meu nome lá como sendo uma apta para receber o prêmio, eram 4 pessoas em cada categoria, e aí teve uma votação que era online para receber o prêmio. E aí eu acabei ganhando. Veja foi só. Bem bacana, assim. Esse foi uma das que eu percebi assim, eu não posso não estar vendo as coisas, mas... Não estou com a cara na TV, não estou com a cara no jornal, preferi ficar mais nos bastidores, mas mesmo assim o meu trabalho reconhecido. Está sendo visto de alguma forma, exatamente. E pretende continuar nesse ramo editorial só com a Babies ou se lançar em um outro projeto, em outro estilo? A princípio agora, eu tô com projetos por 2 anos, assim, e esse ano, como eu te falei, eu tô com vários projetos para acontecerem. Uma agora que é bem bacana, que é a Expo Noivas, que é a Feira de Noivas, que vai acontecer agora em março. Eu estou dentro do projeto, de 15 a 17 de março, e tem aproximadamente 40... Aqui em Joinville. Isso, vai sair na Yellow. Tem aproximadamente 40 fornecedores de casamento, né? Então, esse é um projeto que... Meu Deus, vocês não conseguem arranjar notícia ainda? Sim. Porque a gente olha uma mulher vestida de branco, eu noivo, pra noiva aparecer, ponto. Ai, brincadeira. Aí tem que tirar coisa pra mostrar. Tem, né? Então, mas é um evento super bacana, um dos maiores do estado, digamos assim, até. E que acontece agora, então o próximo evento que eu vou estar envolvida é esse, né? Sim. Tem também a Mostra Sul, que acontece a 2ª edição aqui em Joinville. A primeira foi batalhada, foi bonita. Agora a próxima vai ser numa casa ali no Saguaçu, já foi definida também. Veja, que maravilha. É mais pro final do ano, a mostra acontece, mas... Daqui a pouco você vira colunista também. Quem sabe, né? Pois é, que maravilha. O jornalismo é maravilhoso por isso, né? Que ele te dá um leque de opções para que você interaja. É só tu, que é maravilhoso. Tu vê, né? Tu parar e analisar de que maneira que tu pode se inserir. Sim, exatamente. O jornalismo nunca vai morrer. E o maravilhoso que, através do jornalismo, você pode ser uma colunista, né? Uma colunista jamais vai conseguir ser uma jornalista, porque não há a formação textual, sim, como eu digo, né? Você é bem mais nova do que eu, mas eu sou do tempo que tinha que ter, assim, a pessoa tinha que ler, tinha que estar declarado o início, o meio, o fim, tantas linhas, tanto não sei o que lá, na máquina de escrever ainda. Né? E hoje já é bem mais libertário, sabe? Sim. Na minha época... Não se tem tanto cuidado, né? Não precisa. Deus o livre, na minha época, se você enaltecesse o nome do homem na frente da mulher, até o número 10 tinha que ser escrito por extenso, né? Para não cansar o nome do homem, tinha que ser o último sobrenome, o primeiro da mulher. E aquele é o editor. Hoje está muito mais libertário. Mas o colunista não sabe disso. Ele não consegue. Mas eu acho que isso também era o que eu estava falando para ti antes, te trouxe um texto super interessante, um texto gostoso de ler, que tu tem essa capacidade muito obrigado. tu tem essa capacidade de usar adjetivos que não são comuns, mas que são adjetivos fortes, adjetivos que engrandecem as pessoas. Eu acho que às vezes a gente incorre no risco da pessoa achar que está sendo xingada. Não entender, né? Sim. Mas quem tem um pensamento, quem é mais
culto, eu acho incrível a maneira que tu escreve. Qual foi o teu maior desafio nessa profissão? Na profissão, acredito que foi entrar nela, né? Porque Joinville, querendo ou não, ela é muito fechada, né? Ela não é tão aberta assim, né? Nunca foi, Se você branquinha e loira falando isso, imagina pra gente, assim, mas que tem uma corzinha. Eu não tinha conhecido nenhum, né? Não tinha conhecido nenhum, nem me apadrinhando, nem nada do tipo, né? Tipo, você fez vestibular, passou e veio? Fiz vestibular, passei e vi. Na cara, É que eu queria muito fazer coragem. jornalismo e lá não tinha, né? Lá tinha relações públicas. Sim. E aí eu falei assim, não, eu quero jornalismo e... Que o maravilhoso é que pelo jornalismo, se a gente quiser agora, futricar no Relações Públicas, a gente vai também. Sim, né? Relações Públicas agora já tá... Tranquilo. Eventos a gente vai também. E vamos que vamos. Por isso que diz, porque o direito te dá uma série de opções. Jornalismo também. Sim. Né? Você consegue, às vezes demora pra gente ter o dinheiro do direito, né? Mas... Demora bastante, né? Já enricou, colega? Não. Ainda tem mais alguns trabalhos para serem feitos, né? Até muitos trabalhos para serem feitos. Muitos. No jornalismo, o que você não se identificaria, não faria? Assim, eu não... Acredito que eu não trabalharia mais com política. Porque eu cansei mesmo, assim. Tu é obrigada a ver tanta coisa que te deixa meio que triste até com tudo, assim, então eu acho que não gostaria de trabalhar com isso. Sim. Talvez gostaria de estar na frente da política, mas não trabalhando atrás, né? E a TV também é uma coisa que não me... Sério que não chama atenção? Não. É que eu não tenho, né, essa coisa de... esse jeito mesmo, sabe? Porque eu acho que é jeito, o tipo de cada pessoa. Mas acho que o rádio perdeu uma grande radialista, viu? Porque voz você tem. Mas é que rádio é muito instantâneo, né? Tem que ser tudo muito rápido. Por isso que eu gosto da minha revista, gosto da minha assessoria de imprensa, que eu consigo sentar na frente do computador, pensar nas coisas que eu vou colocar ali. A tua escrita é mais à noite, madrugada, de manhã? À noite. À noite ela flui, né? Com vinho ou com café? Com café. Com vinho. Geralmente mãe não toma direto, só de vez em quando. Não dá tempo. Não dá. Ou eu tomo vinho e não escrevo mais nada. Não flui. Joinville, deixa eu ver como é que a gente está de horário. Ainda tem tempo bom, ainda tem 5 minutos para prosear. Né? Então vamos. A tua análise de Joinville. O que eu posso dizer é exatamente isso. No início, Joinville, ela não é difícil quando tu chega, quando tu tenta fazer, mas depois ela te abraça, assim. Depois exatamente. ela eu brinco que depois que eles não te enxergam mais como o estranho ou o forasteiro, a criatura ficou mesmo. Então, aí deslancha, né? Ou quando alguém venha e abençoa a tua cabeça, né? Também. Aí a coisa vai. Mas até aí... A gente come tanto capim. Sim, pra até fazer as coisas acontecerem, né? Mas... Eu desejo que Joinville, melhore um pouquinho a questão de eventos, que eu acho que Joinville está muito parada com eventos. Demais, né? Então, 2018 foi... Muito. Eu brinco que em 2017 a gente sentiu um pouquinho a crise, mas ela gritou em 2018. Né? E a gente vê que o termômetro é o nosso lojista. Quando a nossa lojista não faz mais os coquetéis maravilhosos e só recebe com um champanhe e uns docinhos, a coisa está feia. Sim. Aí, o ano passado foi assim. Sim. Não generalizando, mas foi. Né? O comércio movimenta a nossa cidade, porque a indústria é um mundo à parte. Acontecem as coisas dentro da indústria, fechados, maravilhosos eventos, mas você às vezes não fica sabendo. Evento social, não congresso e tudo mais. O comércio movimenta, os clubes movimentam. Sim. Como a gente não tem muito clube e o comércio se tranca, acabou. Como é que a gente vai fazer social? Sim. Tem. E até questão eventos sociais e eventos culturais também, que eu acho que Joinville tem muita gente para produzir e tem pouca gente com espaço para oferecer. Então, eu acho que deveria ter um apoio um pouco maior para esse pessoal mostrar o seu trabalho, né? Então, acho que Joinville tem que dar uma acordada, uma chacoalhada, porque é uma né? efervescência muito grande, né, Mariana? Porque eu não vou incorrer em erro de dizer quantas tem, mas tem várias universidades, tem várias escolas técnicas, tem várias de tudo. Sim, é a maior cidade do estado, né? Tem que fluir, e a gente né? é a mais rica também.
Não adianta dizer que a Aonde gente que tá, perdeu né? o PIB, a gente é tudo rico, tá tudo escondido. Onde que está essa movimentação, né? Precisa. Precisa. E muito, porque a gente sabe que a cultura, o compromisso da cultura e o nosso também, né? É dar as letrinhas para que o povo fique culto, Sim. saiba discernir o que é bom, o que não é, o que presta, Senão o que não presta. vira um trabalhador da casa para o trabalho, da casa do trabalho para casa, né? E fica nessa e a vida vai passando e não se tem lacunas, né? E no lazer, aonde gosta, o que faz? Então, a gente vai... a minha família é de Taiópolis, né? Então, inevitavelmente, a gente vai muito para lá, que é subindo a serra, para quem não sabe de Taiópolis, né? Sobe a serra aqui, que muda a temperatura, fica gelada, não mais calor daqui. Ai, vamos para lá então. Todo mundo deveria morar lá no verão, né? Porque no inverno é muito frio, é parecido com Curitiba, daí tem geada, então aí... geada do meu Rio Grande do Sul, eu tô bem, tranquilo. E aí a gente vai muito para lá, na casa dos meus pais. Praias aqui também, né? Penha, Balneário Camboriú, São Francisco, aproveita muito essa região. Foi a primeira vez ao vivo? Foi a primeira vez ao vivo. Nem doeu, né? Não doeu. Tranquilo, a gente fica conversando. Quando vê, passou, né? Quando tu falou, falta só 5 minutos. Deixa eu ver. Agora tá quase nos 3 passando, né? Sim. Projetos nós já falamos, né? Expectativas da mulher, Mariana, para 2019. A minha expectativa é que eu possa inspirar outras mulheres, principalmente, assim. Que eu acho que essa minha história de ter saído de uma empresa, de ter montado a minha empresa, de ter feito acontecer, ela serve como inspiração. Sim. Tem muita gente que está trabalhando e está frustrado dentro das empresas e os anos vão passando e fica naquela, né? Fica nessa, esperando acontecer e não acontece. Só que talvez não vai acontecer ali. Talvez tu tenha que tomar a rédea e virar a tua vida, virar teu jogo para a coisa acontecer como foi comigo. Agora eu tô feliz comigo. Eu acho que tudo é uma evolução. Tu falou da questão da vaidade, a questão de... Então, foi tudo parte da minha transformação. Ter entrado na faculdade, passado todo o perrengue que eu passei na faculdade, ter aberto a minha empresa, ter conhecido as pessoas, ter começado a trabalhar. Quanto tempo levou para terminar de pagar a faculdade? É que o acordo foi com a minha mãe, né? Daí minha mãe pagou, tranquilo, mas você tinha que se manter. Isso, exatamente. Esse foi o acordo com a minha mãe. A minha mãe pagava a faculdade e eu tinha que me manter. Então, não precisou fazer aqueles parcelamentos não fiz, mas trabalhava muito para conseguir me manter. Era aluguel, era alimentação, andava de ônibus muito a pé para não gastar nenhum centavo, né? Foi uma fase... Sim, pra gente dar valor depois. Dá muito valor, né? É aprendizado, né? Agradeço. Que coisa boa, deixa eu ver. Mas tu agradece depois que acontece, né? Porque enquanto tu tá lá passando pelo perrengue, né? É igual a maternidade. Maternidade tá a mesma coisa. Tu fica ali, né? Tipo, vai passar. Foi na cesárea ou foi no normal? Foi na cesárea porque ele tava sentado. Mas eu queria normal, né? Mas E Benício é porque tu gosta do Murilo Benício ou não? Não. Benício é porque é aquele que faz Acredito bem. que todo mundo ia te perguntar isso. Eu até fiz uma pesquisa na época pra ver quantos, mas tem o Benício Del Toro, né? Sim. Mas também não foi por ele, assim. Foi o nome que surgiu. A gente fez uma lista lá, porque escolher nome de criança é muito difícil. Quem é mãe sabe que é bem... Ou tem aquelas mães que já tem desde a adolescência o nome pronto. Sim. Meu filho vai se chamar tal. Não dá pra deixar uma página em branco pra ele chegar nos 16, 17 e escolher. Tu tem que ter ali o momento nasceu, tu vai ter que registrar. E aí a gente fez uma lista de nomes que eu gostava e que ele gostava. Depois a gente selecionou. Essa é uma dica boa, assim, pras mães. Sim. Aí depois a gente botou esses nomes com um sobrenome, que daí alguns não combinavam. Vocês fizeram meio que uma numerologia pai e mãe. Assim. Mais ou menos. Nem foi uma numerologia. Pode ser uma análise mesmo, assim, do nome. E aí, o que mais se encaixou com, tipo, acho que esse é o melhor. E aí, a gente entrou no acordo e Veja que maravilha. Viram? Que prosa e verso maravilhoso. Quando junta 2 jornalistas, uma Catarina e um gaúcho Catarina, a coisa dá essa maravilha toda. Super descontraído, um papo maravilhoso. Privilégio muito grande de receber a primeira, né, jornalista, colega de trabalho, abrindo a nossa temporada 2019 dos profissionais da imprensa. Mariana Voi, acertei o nome dela, que maravilha, né? Porque no início a gente não acertava, não. Nessa terça-feira maravilhosa, quero mandar um super beijo para você, que nos prestigia toda noite, nos acompanha, nos aplaude, através do 11.1. Ainda tá com perrengue lá, minha filha, para nos encontrar?
Deixa da preguiça, aciona lá, pega o controle remoto, põe na busca automática, 11.1, você nos acha lá bem lindo. O lindo é por minha conta, viu? Porque se a gente não se achar lindo, quem vai achar? O marido, a mulher, não, se ache primeiro, se ame primeiro, se goste primeiro. Mandar um beijo para toda a equipe do Guacamole, que eu estive lá, fui recebido junto com a doutora Carolina Pavão, junto com o Matheus Freire, junto com o Leandro Muriel e euzinho, para muita diversão e muita tranquilidade e muito México. Adoro o guacamole. Super beijo para vocês. Nani Albano, eu quero você aqui. A atriz e modelo Nani Albano chegou hoje no estado com a Laurinha. Tenho que trazer ela aqui. Super beijo, vão descansar. Vão maravilhar que amanhã é um novo dia e a gente já virou rainha e rei para vocês. Beijos!